eu vou conversar com a psicóloga Ana Paula, que veio aqui, aceitou o nosso convite. Muito obrigada, Ana Paula. Bom dia. Obrigada a você. Bom dia, Maria Pia. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e que está aí ocorrendo, faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, dos nossos filhos, não é mesmo? O bullying. O bullying aí é uma coisa que está deixando as mães, as pessoas muito preocupadas. Ana Paula, o que é o bullying? O bullying, Maria Pia, é um fenômeno, assim, ele existe desde sempre, né? A característica do bullying é a violência. A violência, para ser caracterizado como bullying, precisa ser aquela violência que acontece sistematicamente, né? São agressões físicas ou verbais. Outra característica é que geralmente existe uma diferença de poder, né? A vítima, o alvo do bullying, normalmente não tem condições ou capacidade suficiente ainda, talvez muito criança, etc., para se defender. Então, tudo isso caracteriza o bullying, né? O bullying, então, é aquilo que faz a criança sofrer. Chega a ser uma maldade. Chega a ser uma maldade, é uma manifestação de agressividade. O agressor, quando ele está cometendo bullying, normalmente não é realizado apenas por uma pessoa, geralmente são mais. Então, se a gente for pensar em cenas muito comuns na escola, em filmes, todos nós já vivenciamos algo parecido. Geralmente são 2, 3 meninos que pegam um como bode expiatório, né? E efetivam aquela agressividade, aquela violência contra aquele indivíduo. Geralmente tem regra o bullying? Aquela perseguição? Não, regra não. Existem essas características, né? Porque assim, nós precisamos definir muito bem o que é bullying, para não acharmos que tudo agora é bullying, né? Então, uma briga numa escola, uma discussão entre colegas, isso não é bullying, né? Que seja algo eventual, em que houve uma discussão, mas não houve uma diferença muito grande de poder, não houve uma intimidação, não houve uma perseguição. Então, muitas as características precisam estar presentes para que a gente possa falar, bom, está acontecendo bullying. O bullying, então, é uma perseguição. É uma perseguição, é uma agressão, são brincadeiras. É uma perseguição que pode aquela virar agressão, zoação é considerada bullying, apelidos maldosos, mas ela precisa estar acontecendo sistematicamente, repetidamente. Isso é importante frisar, porque às vezes um coleguinha mexe com o outro, uma menininha desfaz da outra, cria uma fofoquinha, mas aquela menininha, a outra reage, depois elas se entendem. Isso faz parte do ambiente escolar, isso não é bullying. Agora, Ana Paula, o bullying é um fenômeno recente ou ele foi identificado agora, detectado e ele existe há muito tempo? Não, o bullying não é um fenômeno recente, ele sempre existiu. Como são essas características, nós podemos falar que existe bullying em vários contextos, não só escolar. Então, se a gente for pensar no bullying escolar, ele existe desde que a escola existe, tá? É inerente ao ser humano. O bullying também pode acontecer nas universidades, no ambiente de trabalho, dentro da própria família. Então, onde hajam essas características que eu mencionei, a gente pode dizer que é bullying. Agora, atualmente na mídia, a gente tem usado o termo bullying para se referir a essa violência escolar. Ah, tá. Agora, entre irmãos, pode haver o bullying? Pode haver. Se um for mais forte, conseguir exercer o poder pela força, ou por ameaças, ou por chantagem, e o outro não conseguir se defender e viver aquela situação repetidamente, sistematicamente, se ele começar a se isolar, não conseguir pedir ajuda, a gente pode dizer que está acontecendo bullying entre irmãos. Agora, Ana Paula, vamos falar um pouquinho, voltar para a escola, não é mesmo? Onde a gente tem aí os maiores incidentes do bullying. O que, no caso, a escola, os professores, até os pais, podem fazer em relação ao bullying para ajudar o seu filho, a escola para ajudar um aluno? Como pode ser feito? Bom, Maria Pia, nós podemos pensar em ações no núcleo familiar e ações escolares, né? No núcleo familiar, os pais devem deixar canais abertos de comunicação com os filhos. Eles devem saber realizar uma escuta eficiente. Muitos pais, isso eu percebo no trabalho, no consultório, muitos pais tendem a, de uma certa forma, desprezar as queixas do filho. Então, o filho não quer ir para a escola, fala isso um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e o pai acha que é preguiça.
ele não se preocupa, o pai e a mãe, né? Os pais às vezes não se preocupam, não conseguem tirar do filho, identificar qual é o problema. Por que ele não quer ir, né? E muitas vezes ele vai ter dificuldade de falar porque ele tem medo, ele está sendo ameaçado ou algo parecido. Então, precisa haver essa sensibilidade, essa orientação dos pais, uma boa conversa. Olha, filho, se acontecer algo parecido, assim, vem falar comigo, eu vou agir de uma maneira que isso não vai te atrapalhar, você vai ficar seguro, mamãe e papai sabem como lidar com isso, confia na gente e tal. No ambiente escolar, é importante que haja uma parceria entre a escola, a família e os alunos. Então, que se levante a questão, sensibilize todos os envolvidos para isso e é uma boa, né, deixar que os alunos protagonizem projetos anti-bullying. Essas experiências têm dado certo em algumas escolas, né? Então, se discute, conversa, produz redações, a sensibilização é importante. E tem outras atitudes também, a gente pode ir conversando. Com certeza. Eu acho que o interessante... Aliás, eu acho que o mais sábio nesse processo é não ignorar, né? Se a criança chegar com uma queixa, é observar. Agora, qual é o perfil do agressor e da vítima? Olha, o agressor, ele geralmente, nós podemos identificar algumas características que, na verdade, são familiares, né? Geralmente, aquela criança que está agredindo, está cometendo bullying, ela vem de um lar em que pode estar acontecendo algum problema, né? Falta de afeto, o afeto precário, falta de limites, a permissividade ou até uma educação autoritária. Né? Então, o autoritarismo... Também não faz bem, né? Também não faz bem. Isso tudo pode gerar angústia e aí a criança vai reproduzir na escola aquilo que ela vivencia num outro ambiente, né? E vai repetir aquela agressão. Essas características geralmente podem ser observadas no agressor. Agora, a vítima, o perfil da vítima geralmente são crianças ou adolescentes. É importante dizer que a prevalência do bullying na adolescência é maior do que na infância, tá? Olha. Então, geralmente, a criança ou adolescente vitimizados, eles são tímidos, geralmente introvertidos, muitas vezes começam a ficar isolados no ambiente escolar. Então, esse é o perfilzinho da vítima, ou do alvo. O do alvo. Bom, a Maria de Fátima está com uma pergunta aqui para a gente, ela é do São Judas, ela quer saber, mas eu acho que a Ana Paula vai precisar voltar talvez um outro dia, se você puder também, para entrar nesse assunto, que é o seguinte: como eu devo fazer para educar o meu filho? Como eu sei que eu estou dando limite e que eu não estou sendo autoritária? Olha, muito interessante essa pergunta. Eu vou tentar responder sem fugir muito do assunto do bullying, né? Mas só para não deixar a telespectadora, né, sem uma resposta. Um bom parâmetro, eu costumo orientar os pais no consultório, um bom parâmetro é você observar se o seu filho está feliz, né? Porque a educação bem realizada não deixa o filho doente, com depressão ou isolado, extremamente tímido, com baixo rendimento escolar, etc. A criança que está feliz realmente, provavelmente está sendo bem educada, porque aquela que não está, se ela está passando do limite, né, se os pais estão sendo permissivos, ela vai ter problema na escola, ela vai ter problema numa festinha de aniversário, gera um estresse, conflito, coisas que a gente está habituado a ver. E se a educação está sendo extremamente autoritária, ela vai de repente começar a deixar de brincar, perder sua espontaneidade. Então nós sempre orientamos para que não seja realizado nem um extremo e nem outro. O meio termo sempre, meio né? Termo. Mas a semana que vem você pode voltar, Ana Paula, para a gente falar sobre isso? Podemos então já sim. Fica aqui ao vivo o nosso compromisso. Semana que vem, terça-feira que vem, né, Adriano? É isso? A Ana Paula volta para falar sobre educação de pais e filhos, dando algumas dicas para a gente. Bom, Ana Paula, agora o espectador também participa do bullying? Participa. Todos os envolvidos que estão assistindo participam. Aí a gente poderia pensar no espectador que ele reforça aquele comportamento do bullying, aquele que ri, né, que acha graça, bate palma. Então ele está incentivando. Ele é um agressor, nós podemos chamá-lo de agressor passivo. E ele reforça aquele comportamento criando uma motivação
pro agressor continuar fazendo aquilo. E tem aquele espectador que ele se dói, ele fica com pena, né, da vítima, mas também não faz. Porque tem medo de ser a próxima vítima. Exatamente. Né? Então até, ele tem medo pode que se até ele reage, ele vai ser a bola da vez, né? Então ele se cala. É muito sério, né? Bom, a gente vai estar conversando aqui mais sobre isso, sobre bullying, sobre educação. Você que tem a sua dúvida, pode ligar, né? Participar aqui do nosso programa, 3531-7273, ou mandar o e-mail aqui para o nosso programa. Agora, o que fazer para a gente combater a prática do bullying? Pois é, eu estava falando a questão da orientação, né, em casa, e aí é onde eu acho importante voltar. No ambiente escolar, o que poderia ser feito? No Brasil, essa questão ainda está em fase de discussão. Não temos ainda muitos estudos, muitas pesquisas de práticas que efetivamente deram resultado, embora já tenham algumas iniciativas muito interessantes. Em linhas gerais, é importante o diálogo, além daquela sensibilização que eu mencionei, trabalhar com os alunos a empatia. Empatia é a capacidade do ser humano de se colocar no lugar do outro. Então, se existe isso, a gente não vai agredir. Né? Como é que a escola pode trabalhar a empatia? Por exemplo, passando vídeos ou trazendo crianças para dar seus depoimentos, ou adultos que se lembram dessas situações da infância, para dizer como sofreram, como aquilo trouxe problema para a vida deles, sensibilizar e aumentar a empatia. Outra linha de trabalho seria aumentar a resiliência. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade do ser humano de responder de uma forma positiva a uma dificuldade. Então, nós podemos estimular isso nas crianças. Como? Ajudando elas a pensarem alternativas diante dos problemas. Isso nós fazemos muito também no tratamento, na psicoterapia. A criança traz um problema e a gente ajuda ela a aumentar o seu repertório de comportamentos, repertório de ações diante daquela situação. E também a criatividade. Então, todas as ações que estimulem a criatividade. Isso pode ser no ambiente familiar ou escolar. Porque o aluno que encontra aquele meio de mostrar o seu talento, né, aquilo em que ele é muito bom, ele tem uma autoestima legal, ele não precisa agredir. E o alvo que encontra isso também, então eu sou bom no esporte, numa dança, numa pintura, alguma coisa assim, ele se sente bem e muda até a imagem diante do grupo. Ele deixa de ser aquele visado, porque ele está bem com ele mesmo, ele está legal, ele está feliz, com a autoestima seguro, ele bacana. sabe onde ele é bom, né? Então, criatividade também é sempre um excelente remédio. Agora, a terapia nesse caso não pode ser também uma solução? Pode. A psicoterapia, né? Eu vou aproveitar, Maria, para explicar a diferença entre terapia e psicoterapia. A psicoterapia é o tratamento que é realizado pelo psicólogo ou por um médico que fez uma formação específica da área, né? E a terapia são outros tipos de tratamento. Existem N's, todos muito bons também, apenas para fazer a diferenciação. A psicoterapia, que é o que eu estou habituada, né? Que é a minha área, ela ajuda sim a tratar depois que já está instalado um problema. Então chega para mim no consultório a criança que não quer ir para a escola, que queixa dor de barriga, por exemplo, e fala que não vai para a escola de jeito nenhum, que as notas baixaram, ou que está isolada, não quer mais nem aniversários, né? Nem fora da escola, isso começa a ter problema também. Então aí já existem sintomas, já existe uma queixa em consequência do bullying. Aí a gente trata. É o mais comum. É claro que a psicoterapia pode ser uma boa prevenção, mas não é o que a gente está habituado a ver. Geralmente os pais procuram tratamento quando já existe um problema instalado, vamos dizer. Agora, Ana Paula, de um tempo para cá, a procura por esse tipo, né, de terapia, psicoterapia, está sendo muito grande. Isso quer dizer que os pais estão tendo mais tempo ou talvez enxergando melhor os seus filhos? Eu acredito que existe uma diminuição do preconceito, né? E, ao mesmo tempo, um acesso maior à informação. Então, hoje, os pais estão muito mais expostos às informações. Por exemplo, o seu programa, como tem um papel fundamental, levando informação, né, dentro da casa da pessoa, ela está lá fazendo as coisas que tem que fazer e, ao mesmo tempo, está se capacitando. Porque informação e conhecimento nos capacita para a vida. É extremamente importante. Então, a gente fica mais atento como pais, né? E aí aquela luzinha pisca e a gente consegue procurar ajuda. Aí é onde a procura pela psicoterapia, pela orientação do psicólogo tem aumentado.
Com certeza. Agora, Ana Paula, como identificar o alvo do bullying? Então, o alvo do bullying tem aquelas características que eu mencionei. Geralmente ele vai estar isolado, muito calado, se queixando, às vezes queixas físicas, sistemáticas, né? Então, de vez em quando tem uma dor de barriga, os pais não precisam se preocupar, né? Mas todo dia, na hora de ir para a escola, quando chega da escola, alguns desenvolvem até um quadro parecido, é lógico que nós não falamos dessa forma na infância, mas um quadro parecido com o pânico. A mãozinha sua, chora desesperadamente, pede para ligar para a mãe. São coisas comuns, né, de acontecer. As notas podem começar a cair, né, o rendimento escolar e mudança no comportamento. Sempre que uma criança apresentar mudança no comportamento, podem ficar alertas que alguma coisa está acontecendo. Não necessariamente bullying. Né? Não necessariamente bullying. Mas alguma coisa está acontecendo. Agora, quais são as consequências, Ana Paula, do bullying para o alvo? As consequências são muito sérias. Nós podemos pensar que elas vão desde, como eu falei, uma baixa no rendimento escolar, então caem as notas, dificuldades no ambiente escolar, evasão escolar. Podemos pensar também em doenças, tanto físicas, que seriam psicossomáticas, né, que são de ordem emocional, mas que são realmente físicas, e doenças emocionais, como depressão, coisas do tipo. Agora, as causas mais graves e que motivaram toda essa discussão na sociedade são tentativas de suicídio, suicídios realmente efetivados com motivação que vem do bullying e até absurdos, como a gente já acompanhou na mídia, de adolescentes que voltam para a escola armados, atiram nos colegas, atiram nos professores, não só no Brasil, mas em outros países, e depois eles se suicidam e aí vai se identificar, estudar a história daquela pessoa. Tem sempre alguma coisa relacionada ao bullying, né? Então, é uma possibilidade muito grande que vai desde uma coisa mais simples até algo muito grave, muito sério, como tragédias. Com certeza, vai de uma chateação até fazer perder vidas, né? Exatamente. A dele e a dos outros. É muito sério, viu, gente? Então, vamos ficar atento, porque realmente eu acho assim, né? Eu acho que o que a gente tem de mais precioso é a nossa vida, é o nosso bem moral, né? O nosso nome. Então, que a gente cuide com muito carinho, muito zelo das nossas crianças. Eu falo muito, Ana Paula, que hoje em dia, filho, assim, a opção. Você quis ter, né? Antigamente era diferente, mas se você fez a escolha, então é muita responsabilidade, né? Que a gente possa ficar atento. Agora, o que é pior? O bullying com agressão física ou agressão moral? É difícil dizer o que é pior, né? Acho que os dois, Eu né? acho que os dois são terríveis. Porque se houve uma agressão física, automaticamente houve humilhação, constrangimento. É difícil separar isso. Eu não consigo imaginar uma agressão física sem uma moral, violência, né? Moral, né? Então, as duas coisas geralmente estão presentes e são ambas muito graves. Então, obrigada, Ana Paula, por poder voltar aqui semana que vem. A gente vai falar um pouquinho mais de bullying, sobre educação, enfim. Todos os temas que as pessoas às vezes me param na rua, Maria Pia, tá faltando lá no seu programa falar sobre filhos, sobre educação, a gente não sabe como faz, tá faltando. Então, a gente fica muito feliz, tudo que tá faltando a gente corre atrás de profissionais como a Ana Paula, pra gente poder aqui enriquecer o nosso programa. Então, muito obrigada. Muito obrigada, Maria Pia, muito obrigada, TV Sudoeste, e a toda a audiência especial que você tem, né? Que bom, obrigada. Um beijo. Programa De Mulher para Mulher.